Vamos lá, pessoal, voltando, já trabalhamos homicídio simples e agora homicídio privilegiado. Qual que é o próximo passo? Homicídio qualificado, tá? Próximo, vamos trabalhar agora, homicídio qualificado. Onde está? Agora sim, senhores, agora sim o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui é importante, tá? Beleza. Homicídio qualificado. Senhores, o que é uma qualificadora? Qualificadoras são circunstâncias, são os dados acessórios do tipo penal que alteram a pena base em abstrato, que elevam essa pena base em abstrato para um quanto maior. Então, o que é qualificadora? São circunstâncias, são dados acessórios do tipo penal que ela vai fazer o quê? Alterar o patamar em abstrato da pena para mais. Quando o homicídio é qualificado, a pena do homicídio deixa de ser de 6 a 20 e altera o patamar em abstrato para mais. Homicídio qualificado, qual que é a pena? 12 a 30. Então, falou-se em homicídio qualificado, o patamar de pena em abstrato ele é elevado. Homicídio qualificado, a pena sai do homicídio simples, que é de 6 a 20, e agora no homicídio qualificado, qual que é a pena? 12 a 30, tá? Então, a pena do homicídio qualificado, 12 a 30. Beleza. Professor, o que é relevante eu saber aqui? Inicialmente, tem que saber isso aqui, ó. Quais são as qualificadoras? As qualificadoras elas podem ter caráter subjetivo ou objetivo. Então, a qualificadora do artigo 122, ela pode ter caráter subjetivo ou ela pode ter caráter o quê, professor? Objetivo. Agora você vai entender que isso aqui tem sim uma importância muito grande. Deixa eu pegar aqui meu vadimeco para a gente fazer esse acompanhamento. Quais são as subjetivas? Qualificadoras subjetivas. Qualificadora subjetiva. Objetiva, tá? Qualificadora subjetiva. Quanto ao motivo, que vai ser aqui o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. E 2. Então, a gente vai ter aqui qualificadora do homicídio, quanto ao motivo, que é o 121, inciso 1 e 2, quanto à finalidade especial desse homicídio, que aí é o artigo 121, inciso 5. Ah, senhores, aqui é tudo Código Penal, tá? Vou pôr só para desencargo, mas, né? 121. Então, ele pode ser qualificadora subjetiva quanto ao motivo, quanto à finalidade. Aí depois vem o feminicídio e o homicídio funcional. É isso? Sim. Depois vem a qualificadora subjetiva do feminicídio, que é aquele artigo 121, parágrafo 2º, 6, inciso 6 do Código Penal. E depois a do homicídio contra agente de segurança pública. O homicídio do agente de segurança, vou abreviar, tá? Contra os agentes de segurança pública, que aqui é o artigo 121, parágrafo 2º, 7 do Código Penal. Então, vamos lá. Qualificadoras subjetivas, quais são elas? Motivo, finalidade, feminicídio e homicídio de agente de segurança pública, tá? Então, 121, inciso 1 e 2, que é motivo torpe, motivo fútil, finalidade, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou delito, feminicídio, homicídio de mulher em razão da condição do sexo feminino e homicídio dos agentes de segurança pública, tá? São esses aí que são os homicídios, dos homicídios com qualificadoras subjetivas, tá? Quais são os homicídios com qualificadoras objetivas? Elas vão estar ligadas ao meio de execução. Professor, meio de execução é qual artigo? É o 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. E ela vai estar ligada ao meio de execução e ao modo
de execução. Qual que é o modo de execução? Onde eu vou achar essa qualificadora? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Então é importante que você saiba isso aqui. A gente tem qualificadoras subjetivas e qualificadoras objetivas. Quais são as qualificadoras subjetivas? O inciso, artigo 121, inciso 1, que é mediante paga, promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Artigo 121, inciso 2, que é por motivo fútil. Outra qualificadora de cunho subjetivo, artigo 121, inciso 5, com a finalidade especial do homicídio, quando você mata alguém para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime, tá? E também pode ser outra qualificadora de cunho subjetivo, o feminicídio, quando você mata a mulher em razão da condição do sexo feminino. Outra qualificadora de cunho subjetivo, o homicídio dos agentes da segurança pública, dos integrantes da segurança pública. Quando você mata um indivíduo das Forças Armadas, lá do rol do 144, que trata da segurança pública, agente prisional, Força Nacional, vamos explicar. O que eu quero que você saiba? Essas são qualificadoras de cunho subjetivo. Qualificadoras de cunho objetivo, elas são ligadas quanto ao meio de execução, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, e quanto ao modo de execução, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Professor, o que fala o inciso 3 e inciso 4? Quais são essas qualificadoras de cunho objetivo? Vamos lá, 121, parágrafo 3º. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Artigo 121, inciso 4. A traição de emboscada mediante simulação, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, quando o homicídio for qualificado pelo meio de execução, 121, parágrafo 2º, 3, ou modo de execução, 121, parágrafo 2º, 4, trata-se de qualificadoras de cunho objetivo, tá? Qual que é a grande relevância disso aqui? As qualificadoras de cunho subjetivo, elas não se comunicam aos coautores e partícipes. Então, as qualificadoras de cunho subjetivo, elas não se comunicam aos coautores e partícipes. As qualificadoras de cunho objetivo, elas se comunicam aos coautores e partícipes. Então, isso aqui tem uma importância já aqui de cara, tá? Então, quando a qualificadora é subjetiva, ela não se comunica aos demais coautores e partícipes. Quando ela é objetiva, ela se comunica aos demais coautores e partícipes, tá? Então aqui, objetivo, ela se comunica. Se houver concurso de pessoas, o meio, modo de execução, ele comunica para todo mundo que estiver em concurso de pessoas. A de cunho subjetivo, ela em regra, ela não se comunica aos demais coautores e partícipes, porque ela é subjetiva, regra do artigo 30 do Código Penal. Professor, se vai cair muito em prova, senhores, o que vai cair muito na sua prova é a questão de você relacionar essa qualificadora aqui, subjetiva e objetiva, com homicídio qualificado privilegiado. Agora você vai entender isso, mas por enquanto saiba, tem qualificadoras subjetivas e qualificadoras objetivas, tá? Beleza, vamos estudar cada uma dessas qualificadoras. A nossa primeira qualificadora aqui, quando o indivíduo comete o homicídio mediante, aqui embaixo, tá, gente? Só para ganhar espaço, mediante paga, ainda dentro do homicídio qualificado. Primeira, quando um homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Quando o crime é cometido mediante paga, promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Onde está isso? Artigo 121, a recompensa, aqui tem uma vírgulazinha, né? Ou por outro motivo torpe. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Tá? Essa é a primeira qualificadora. O que você tem que saber? Essa qualificadora aqui, ela é de caráter o quê? Objetivo ou subjetivo? Já te falei, é de caráter subjetivo.
Então ela se comunica aos demais coautores e partícipes? Não, não vai se comunicar porque ela tem caráter o quê? Subjetivo. Beleza, tá. O que é a primeira coisa? O que é o tal do motivo torpe? O que é motivo torpe? Gente, motivo torpe é um motivo vil, repugnante, ignóbil. É um motivo vil, repugnante, ignóbil. Então, o que é motivo torpe, professor? É aquele motivo vil, repugnante, ignóbil. É aquele motivo que ele gera repulsa na sociedade, tá? Então, o que é tal do motivo torpe? É aquele motivo vil, ignóbil, repugnante, é aquele motivo que ele gera uma repulsa social muito forte, tá? Então, motivo torpe é um motivo vil, ignóbil, repugnante, que a sociedade despreza, ela repugna, ela menospreza esse tipo de conduta. Então, é um motivo torpe, é quando o homicídio é cometido por motivo vil, repugnante, por um motivo ignóbil. Tá, beleza. Aqui a gente está diante do chamado homicídio mercenário. Professor, o que é o homicídio mercenário? É aquele que você comete o crime mediante paga ou promessa de recompensa. Então, o que é o homicídio mercenário? É aquele cometido mediante paga, quando você paga para matar alguém, né? Paga ou mediante de recompensa. Então, o que é esse homicídio mercenário? O homicídio mercenário é aquele que o indivíduo comete ele porque o outro está pagando mediante paga ou mediante promessa de recompensa. Então, aqui é o homicídio mercenário. É quando ele é cometido porque o A paga o B para matar o C, mediante paga ou mediante promessa de recompensa. Essa recompensa tem que ser acordada de maneira prévia? Não, ela pode ser até ajustada, combinada de maneira, ela pode ser até delimitada após a prática do crime, mas tem que ser mediante paga, você paga alguém para matar, ou você promete recompensa para alguém cometer esse homicídio por você. Então, homicídio mediante paga ou promessa de recompensa é o dito homicídio mercenário. Gente, esse homicídio mercenário, ele é um crime de concurso necessário. Professor, por que ele é um crime de concurso necessário ou bilateral? Pelo seguinte, ele é um crime de concurso necessário ou bilateral. Por que ele é um crime de concurso necessário ou bilateral? Simples, senhores. Para o crime ser cometido mediante paga ou promessa de recompensa, tem que ter alguém pagando e alguém recebendo. Então, dois autores do fato delitivo. Então, o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ele é um crime de concurso necessário ou bilateral. Ou seja, o A paga o B para que o B mate o C. Olha o concurso de pessoas, concurso entre o A e o B. Então, tem que ter alguém pagando e alguém recebendo. Alguém oferecendo a promessa de recompensa e alguém aceitando a promessa de recompensa. Então, o homicídio mercenário, ele pressupõe alguém que paga ou faz a oferta de recompensa e alguém a recebendo ou aceitando a promessa. Então, o homicídio mercenário, ele é um homicídio bilateral. Um homicídio de concurso necessário, tranquilo? Ele é um crime de concurso necessário ou bilateral, porque pressupõe alguém que paga e alguém que recebe. Olha o concurso entre o mandante e o executor, tranquilo? Então, concurso necessário. O homicídio mercenário é quando você paga alguém para matar ou promete recompensa. Tá, o que mais que você tem que saber? Professor, entendi. Aqui a gente estudou que ela tem caráter subjetivo, motivo torpe é um motivo vil, repugnante. A gente estudou homicídio mercenário, que é aquele cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ele é de concurso necessário. Tá. Ainda dentro desse homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa, o que você pode estar se perguntando? Essa vantagem da paga ou promessa de recompensa tem que possuir. Essa vantagem tem que possuir caráter econômico? O que você está perguntando, professor? Estou te perguntando aqui, ó. No homicídio que você paga alguém para matar ou oferece em vantagem de recompensa, essa vantagem, essa promessa ou isso que você paga, ele tem que ter caráter econômico? Tem que ter caráter pecuniário? Tem que ser um pagamento em dinheiro? Ou pode ser um pagamento mediante, por exemplo, favores sexuais?
A pessoa fala assim para o outro, ó, você matar aquele indivíduo ali, o A fala para o B, se você, B, matar fulano de tal, eu caso com você. Se você, B, matar fulano de tal, a gente vai praticar relações sexuais. Se você, B, matar o fulano de tal, a gente namora por um período tal. Olha aqui para você ver. Essa promessa, esse pagamento, essa promessa de recompensa, ela tem que possuir necessariamente valor econômico? Não. Então, ela não tem que possuir. Essa vantagem tem que possuir caráter econômico? Não necessariamente. Por que, professor, que não necessariamente? Pelo seguinte, o homicídio é crime contra a vida, não crime contra o patrimônio. Então, essa paga ou promessa de recompensa tem que possuir caráter econômico? Não necessariamente. Pode se constituir? Pode. Você pode pagar alguém 5 mil reais, sei lá, estou inventando um valor hipotético aqui. Você pode pagar alguém 5 mil reais para matar alguém. O A paga 5 mil para que o B mate o C. Perfeito. É homicídio qualificado pela paga? É. Pagou para matar alguém, tem valor econômico. Mas o A pode falar assim para o B, se você matar o C, B, eu caso com você. Aí o B vai lá e mata. É homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa? Sim. Outro exemplo, o A fala assim para o B, B, se você matar o C, eu vou ter relações sexuais com você. O B vai lá e mata. É mediante paga, o homicídio vai ser qualificado pela paga ou promessa de recompensa? Vai. Essa vantagem aqui, ela não tem que possuir valor econômico necessariamente. Ela pode ser um pagamento em pecúnia, em dinheiro, ó. Ah, mata o B que eu te dou meu carro. Ah, mata o B que eu dou para você meu apartamento. Ah, mata o B que eu te pago tantos mil reais. Pode ter valor econômico, pecuniário? Pode. Mas tem que ter? Não. Pode ser uma promessa sexual, uma promessa de casamento, tranquilo? Então, problema nenhum. Essa paga ou promessa de recompensa, ela tem que ter caráter econômico? Não necessariamente. Você pode pagar por meio de dinheiro, de carro, de pecúnia, mas você pode pagar por outros meios não econômicos, tá? Promessa sexual, promessa de casamento, a doutrina cita como exemplo. Então, essa vantagem aqui da paga ou promessa de recompensa não tem que possuir necessariamente valor econômico, não. Pode possuir, mas também pode ser uma promessa de casamento, uma promessa de algum favor sexual futuro, tranquilo? Problema nenhum. Tá, então tem que ter possuir caráter econômico? Não necessariamente. Pode ser uma promessa de casamento? Pode. Uma promessa de favor sexual? Problema nenhum. Vai qualificar do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para você. Tá. Ah, sim. Aqui tem uma questão importante do homicídio mercenário, que é a comunicabilidade da qualificadora ao mandante. Como que fica a comunicabilidade da qualificadora ao mandante? Professor, me explica isso aí. É o seguinte, essa qualificadora aqui, ela tem caráter subjetivo, sim. Então, em regra, ela não se comunica. Perfeito. Essa é a lógica na técnica que você teria que fazer. Claro que tem uma outra questão um pouco mais aprofundada que a gente vai falar, que eles falam que o tipo penal ele possui elementares próprios e essa seria elementar de um tipo penal qualificado. Eu não vou entrar nesse mérito não, mas tem justificativa para o entendimento que o STF vai fixar, mas eu quero explicar para vocês o seguinte. Vamos supor, o pai tem a filha estuprada. O pai teve a filha estuprada. Ele vai e paga para alguém, para um matador lá, ir lá e matar o estuprador dessa filha dele. Te pergunto, os dois, o pai e o cara que cometeu esse homicídio porque o pai pagou para ele, vão responder por homicídio pela paga ou promessa de recompensa, ou o pai responde por homicídio privilegiado por relevante valor moral e o cara que matou por dinheiro responde por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa? Aí que é a questão. Essa qualificadora, ela se comunica ao mandante? Quem manda, quem paga para cometer o delito, ele vai responder por homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa? Como que fica essa questão? E aí, senhores, qual que é a questão da comunicabilidade dessa qualificadora da paga ou promessa de recompensa ao mandante? Então, quem manda, quem paga para matar ou oferece a promessa de recompensa, sempre vai estar incorrendo em um tipo penal qualificado? Como que é que funciona isso aí? Aqui tem duas correntes hoje. Então, comunicabilidade da qualificadora a quem manda, a quem paga. A gente tem a corrente do STF. O que é com o STF? O STF vai falar que a qualificadora
O STF fala que a qualificadora paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo penal qualificado e se comunica ao mandante. Então, a corrente que o STF está adotando. Ele vai dizer, o STF adota uma vertente aqui, que a qualificadora da paga ou promessa de recompensa, ele é um elementar de um tipo penal qualificado e aplicando a regra do artigo 30, as elementares se comunicam sempre. Então, tanto o mandante quanto o executor vão responder pela paga ou promessa de recompensa, tá? Olha o STF. Onde eu vou achar isso, professor? Habeas corpus, HC 71582 de Minas Gerais. Onde você vai achar isso? HC 71582 de Minas Gerais. A circunstância qualificadora, ela é elemento do tipo qualificado e também atinge o mandante. Então, para o STF, quem paga e quem recebe esse pagamento, os dois vão responder pelo homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Então, para o STF, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa, ela é elementar do tipo qualificado e quem paga e quem recebe esse pagamento, os dois responderão por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Essa é a posição do STJ. Perdão, essa é a posição do STF. E, professor, qual que é a posição do STJ? A posição do STJ, você vai achar ela, vou até colocar o julgado aqui entre parênteses, você vai achar essa posição no RESP 1.209.000, no RESP 1.209.852 do Paraná. Você vai achar esse entendimento do STJ nesse julgado aqui, ó. Qual que é o entendimento do STJ? É o mesmo do STF? Não. O STJ recentemente proferiu essa decisão e falou, ó, a qualificadora em relação ao executor do crime de homicídio mercenário não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. Então, o que ele falou? Olha aqui, ó. A qualificadora do homicídio mercenário, que é aquele mediante paga ou promessa de recompensa, não, presta atenção na palavra que ele vai utilizar, presta atenção, não qualifica, presta atenção nessa palavra aqui, ó, automaticamente, não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. A palavra é essa. Não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. Então, olha aqui. Divergência entre o STF e o STJ a gente tem hoje. Para o STF, ele vai falar, ó, quem paga e quem recebe essa paga ou promete recompensa, os dois vão responder por homicídio qualificado. Os dois vão responder por homicídio mercenário. Então, para o STF, naquele exemplo do pai que tem a filha estuprada e paga para alguém matar a filha dele, o pai responde por homicídio qualificado e o homicida, lá, o indivíduo que mata por dinheiro, os dois respondem pelo homicídio qualificado, mandante e executor. O pai e quem matou porque o pai pagou, os dois responderão por homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Para o STJ, que é o entendimento mais recente, deve ser esse que vai ser cobrado na sua prova. Esse julgado do STF é antigo. Julgado do STJ, salvo engano, é de 2015 ou de 2016. Acho que de 2016 esse julgado aqui do STJ. O que ele vai falar? A qualificadora do homicídio mercenário não se comunica automaticamente, não qualifica, perdão, a qualificadora do homicídio mercenário não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, volta naquele exemplo. O pai tem a filha estuprada e ele, por esse relevante valor moral, ele paga alguém, ele paga um indivíduo lá, que ele é um executor da região, ele mata indivíduos lá na região, ele é um cara que vive cometendo homicídio mercenário, ele vai pagar alguém para matar o estuprador da filha dele. O que o STJ está dizendo?
a comunicabilidade da qualificadora do cara que cometeu o homicídio mercenário não é automática em relação a quem mandou praticar esse homicídio. O que o STJ está dizendo? Que nesse exemplo nosso, essa qualificadora ela não vai ser aplicada ao pai. Por quê? O pai, em verdade, ele cometeu um homicídio privilegiado por relevante valor moral. Professor, e o indivíduo que matou por dinheiro? Matou porque o pai da moça pagou. Aí esse sim cometeu homicídio qualificado mediante pago ou promessa de recompensa. O que o STJ está falando? A gente vai ter que aquilatar o caso concreto. Essa qualificadora da pago ou da promessa de recompensa, essa qualificadora do homicídio mercenário, ela não se aplica automaticamente ao mandante. Por quê? A gente tem que aferir a situação do mandante. Nesse exemplo nosso, do pai que mandou matar o estuprador da filha dele, em verdade, o pai não agiu de maneira qualificada. Em verdade, ele deve se beneficiar por um homicídio privilegiado. E nesse exemplo, o mandante, que é o pai, vai responder por homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa? Não. Então, o que o STJ está falando? A aplicação do homicídio mercenário ao mandante não é automática. Você tem que analisar o caso concreto. Nesse exemplo do pai que paga para matar o estuprador da filha, em verdade, o pai atuou por relevante valor moral. Então, o pai deverá responder por homicídio privilegiado, por STJ, e quem matou por dinheiro, esse sim vai responder por homicídio mercenário, homicídio qualificado pela paga. Esse é o entendimento do STJ. Tranquilo? Professor, mas você está me dizendo, então, que sempre o mandante vai responder por homicídio privilegiado? Não, nada disso. Eu te falei que naquele exemplo nosso. Vamos supor um outro exemplo assim, uma moça aí qualquer, fulana de tal, ela promete favores sexuais para que o B mate o irmão dela, que é o C, para que o A fique com toda a herança. Então vamos lá repassar esse exemplo. A é uma moça aí qualquer, uma fulana de tal, ela promete favores sexuais ao B para que o B mate o C. O C é irmão da A. Por que ela quer que mate o irmão dela, que é o C? Pelo seguinte, para ela ficar com toda a herança para ela. Então a A, fulana de tal, promete favores sexuais ao B para que um B mate o C. O C é irmão da A. Por que ela quer matar o irmão dela, que é o C? Pelo seguinte, para ela ficar com toda a herança. E aí, professor, essa mandante, o homicídio dela é qualificado? Aí, sem sombra de dúvidas, é qualificado sim. Aí o homicídio mercenário vai se estender a ela? Nesse caso, vai. Vai se estender pela paga ou promessa de recompensa e também porque o motivo foi o quê? Torpe, vil, repugnante, ignóbil, tá? Então, nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, da moça que promete favores sexuais aí para poder o indivíduo fulano de tal matar o irmão dela para ela ficar com toda a herança, os dois vão responder. Mandante e executor aqui respondem pela qualificadora do homicídio. Tranquilo? Então, o que o STJ está dizendo é que não qualifica automaticamente. Beleza? Tá. Era isso que eu queria falar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, ainda tem mais duas observações bem importantes aqui. Vamos lá para o nosso OBS 3, né? O que mais você tem que saber, senhores? A questão dos ciúmes e da vingança. O que você tem que saber? Ciúmes e vingança configura motivo torpe? Você matar alguém por ciúmes ou você matar alguém por vingança, você vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe? E aí, o que você acha? Então vamos lá. Ciúmes e vingança, eles vão configura motivo torpe? Configura motivo torpe? Então se você matar alguém por ciúmes ou por vingança. Ciúmes e vingança, eles configuram motivo torpe? E aí, o que você tem que saber? O STJ já respondeu isso aqui, tá? Então, ciúmes e vingança configura motivo torpe? O que você tem que saber? Você tem que saber isso aqui, ó. Ciúmes ou vingança não caracterizam automaticamente motivo torpe. Ciúmes e vingança não configura automaticamente motivo torpe.
dependerá da análise do caso concreto, tá? Dependerá da análise do caso concreto. Cuidado que eu já vi isso aqui caindo muito em prova. Análise do caso concreto. O que eles gostam de falar sobre isso aqui, ó? Eles são cheios de falar em prova o seguinte, que os ciúmes e a vingança configuram, não, a gente, eles cobram separado, não é junto não, tá? Ele fala assim, os ciúmes configura por si só motivo torpe. Certo ou errado? É errado. Ou ele fala, a vingança configura por si só motivo torpe. Está errado. Não é de maneira automática. Ciúmes e vingança pode configurar motivo torpe, mas quer dizer que é sempre? Não. Então você tem que tomar cuidado. Na hora que a prova falar ciúmes, segundo o STJ, configura motivo torpe ou configura sempre motivo torpe. É errado. Na hora que falar vingança, segundo o STJ, ou vingança, segundo a doutrina majoritária, configura sempre motivo torpe. Está errado. O que você tem que tomar cuidado? Vingança e ciúmes, elas podem configurar motivo torpe, mas depende da análise do caso concreto. Então, vingança pode configurar motivo torpe? Até pode, mas depende da análise do caso concreto. Ciúmes pode configurar motivo torpe? Pode, mas depende da análise do caso concreto. Ciúmes por si só não gera torpeza, do mesmo jeito que vingança por si só não gera torpeza. Depende da análise do caso concreto. Professor, me dá um exemplo para ver se eu entendo. Beleza, senhores, olha aqui o seguinte. O marido chega em casa e eis que quando ele abre a porta do quarto, ele se depara com a esposa dele tendo uma relação extraconjugal com a amante. E aí o que ele faz? Ele naquela situação ali de estresse, de nervosismo, ele vai lá e mata. Envolvendo aí também a questão dos ciúmes, né? Ele vai lá e mata. Pergunto, ele vai responder para homicídio qualificado pela torpeza? Não, não vai, entendeu? Então o que você tem que fazer? A questão dos ciúmes e a questão da vingança, elas podem configurar motivo torpe, mas elas não configuram por si só. Depende da análise do caso concreto, tranquilo? Uma outra situação seria de uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente aí possessiva, que aí ele tá andando com a namorada dele no shopping e a namorada dele cumprimenta um amigo lá de escola lá e tal, fala, oi, tudo bem? Dá um tchauzinho, oi, tudo bem? Viu um amigo lá de escola, lá do ensino médio, ensino fundamental, esse namorado já olha para ela, já saca uma arma e mata ela. E aí? Aí vai configurar motivo torpe? Aí sim. Então o que depende? Os ciúmes e a vingança, eles podem configurar motivo torpe, mas vai depender da análise do caso concreto. Cuidado com afirmativas como ciúmes configura torpeza ou vingança configura por si só torpeza. Não, depende da análise do caso e da situação concreta. De maneira automática, de sempre, ciúme sempre configura motivo torpe? É errado. Vingança sempre configura motivo torpe? É errado. Vai depender da análise do caso concreto, tá? Elas podem configurar, a depender do caso concreto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Com isso, a gente fecha o homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, tá? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Quem quiser, pausa e anota. Beleza. Qual que é o próximo agora, professor? Inciso 2. Inciso 2 é bem tranquilo. Inciso 2 é quando o homicídio é cometido por motivo fútil. Então, vamos lá? Inciso 2. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2. Quando o homicídio é cometido por motivo fútil. Então, nossa segunda hipótese é o homicídio cometido por motivo fútil. O que é motivo fútil? Motivo fútil, gente, o próprio nome já fala, é o motivo insignificante. É um motivo desproporcional. Professor, o que é esse homicídio? O que é esse motivo insignificante, desproporcional? É o seguinte, o indivíduo, alguém passa e pisa no pé dele sem querer, ele saca a arma e mata esse indivíduo que pisou no pé dele. E aí? Homicídio por motivo fútil. Motivo fútil é um motivo insignificante, é um motivo mínimo, é um motivo desproporcional. Motivo fútil é aquele motivo que há uma desproporção entre o motivo e a reação, ou seja, o indivíduo sem querer pisa no pé do outro, esse outro pega uma arma e mata ele. Olha aí, vai responder pelo quê? Homicídio por motivo fútil. O motivo que levou a matar era insignificante, desproporcional. Senhores, o que a gente tem que saber importante aqui dentro? Isso aqui, ó. Ausência de motivos
configura motivo fútil? A ausência de motivos configura motivo fútil? E aí, o que você está me falando, professor? Estou falando do cara que matou sem motivo nenhum. A ausência de motivos, ela pode configurar motivo fútil, ou seja, o A matou o B sem qualquer motivo, não existiu motivo. O que é a resposta? A ausência de motivos pode configurar a qualificadora do motivo fútil? Ele matou por um motivo desproporcional? Não. Não foi por um motivo desproporcional e desarrazoado, por um motivo significante. Ele matou sem qualquer motivo. E aí? O homicídio sem motivos pode figurar a qualificadora do motivo fútil quando o A mata o B sem qualquer motivo. Pode configurar a qualificadora do motivo fútil, o A mata o B por quê? Por um motivo pequeno? Não, ele mata sem qualquer motivo. O homicídio sem motivo pode ser qualificado como se fosse motivo fútil? A resposta é não. Tá? Então, não. A ausência de motivos configura motivo fútil? Não. Professor, nesse sentido a gente tem julgado. Quem falou isso? STJ. Onde? O STJ falou isso onde? No HC 152, 548, Minas Gerais. 152, 548 de Minas Gerais. Então, nesse HC, o que o STJ falou? O A matou o B sem qualquer motivo, ausência de motivos. Ele pode responder por homicídio qualificado por motivo torpe? O STJ falou não. A ausência de motivos não se confunde com motivo torpe. Então, se o A matar o B sem qualquer motivo, ele vai responder em tese por homicídio simples. Entendeu? Então, a ausência de motivos pode configurar motivo fútil, perdão, motivo torpe, não, eu acho que eu disse motivo torpe aí. A ausência de motivos pode configurar motivo fútil? Não, não pode. A ausência de motivos para o STJ não se confunde com motivo fútil. Então, se o A mata o B sem qualquer motivo, ele responderá em tese por homicídio simples, tá? Fala, professor, isso aí é injusto. Por quê? Porque a doutrina até fala isso, uma vertente da doutrina. Por quê? Se o cara mata por um motivo pequeno, desproporcional, ele responde por homicídio qualificado por motivo fútil. Se ele mata sem motivo, que é pior do que matar por um motivo pequeno, se ele mata sem motivo, ele pega um homicídio simples, ele vai pegar uma pena de 6 a 20 anos? Cara, o que o STJ disse foi isso. Ele falou, ó, se você entender que a ausência de motivos é a mesma coisa que motivo fútil, você está fazendo uma analogia em Malam Partem. E não pode analogia em Malam Partem em direito penal. Tranquilo? Então, não pode. Então, a ausência de motivos vai configurar a qualificadora do motivo fútil? Não. Então, a ausência de motivos, em tese, o cara responderia por homicídio simples, tá? Então, se o cara mata o B sem qualquer motivo, é motivo fútil? Não. Seria homicídio simples, em tese. Beleza? Tá. Vamos para a nossa terceira qualificadora. Motivo fútil era isso. Terceira. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Ou de que possa resultar perigo comum. Professor, qualificadora grande, hein? Essa aqui é maiorzinha um pouquinho. Vamos entender ela? Tá. É com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Vamos lá? Professor, o que é a primeira coisa que você tem que saber? O que é insidioso? Tipo aí, falou que você cometeu o homicídio por meio que insidioso. O que é um meio insidioso? Já coloque no seu caderno. É um meio que dissimulado, tranquilo? Insidioso é um meio dissimulado, é um meio traiçoeiro. Então, o que é insidioso? É quando o indivíduo comete o crime se valendo de simulação, do meio dissimulado, de uma maneira traiçoeira.
traiçoeira, tranquilo? Olha o exemplo que a doutrina traz, aqui estou pegando exemplo do professor Kleber Masson. O que o professor Kleber Masson ele fala? O que é um homicídio cometido por meio insidioso? Meio insidioso é um meio dissimulado, é um meio traiçoeiro. O indivíduo se vale de um meio dissimulado e traiçoeiro para cometer o delito. O professor Kleber Masson vai dizer assim, é quando o A, com a intenção de matar o B, o que ele faz? Ele retira o óleo da direção do automóvel para provocar um acidente e matar esse B. Então, o A, com a intenção de matar o B, ele se vale de um meio insidioso, de um meio dissimulado, traiçoeiro. Ele retira o óleo da direção do automóvel, do B, para que o B sofra um acidente, para que ocorra um acidente e esse B possa morrer, entendeu? Então, olha aqui o que acontece. Só um meio dissimulado. O A retira o óleo da direção do automóvel B para que esse B venha a sofrer um acidente e morrer. E aí, se isso realmente acontecer, responde para o homicídio qualificado pelo meio insidioso. Ele valeu de um meio dissimulado, de um meio traiçoeiro para conseguir aquele resultado, tá? Então, lembra desse exemplo aí do retirar o óleo da direção para que ele perca o controle desse carro aí e venha a sofrer um acidente e morrer. Isso é um meio dissimulado, isso é um meio traiçoeiro. Aí sua imaginação vai dar asas aí. Tirar o óleo do freio, fazer o que no carro, fazer qualquer coisa aí que seja de maneira dissimulada, traiçoeira. Isso é um meio insidioso. Tranquilo? Tá. O que é o outro meio que você tem que saber aqui? Professor, o que é o meio cruel? Meio cruel é aquele que aumenta de maneira desnecessária o sofrimento da vítima. É aquele que aumenta de maneira desnecessária o sofrimento da vítima. Então, o que é o meio cruel? É o meio que torna o sofrimento, que aumenta de maneira desnecessária o sofrimento da vítima. É aquele que causa um sofrimento desnecessário à vítima. Vai matar. Aí qual que é o meio que você utiliza? Meio cruel. É aquele que aumenta de maneira desnecessária o sofrimento da vítima. É aquele que torna a morte mais dolorosa ainda. Então, o meio cruel é aquele que causa um sofrimento desnecessário. Ele causa um sofrimento excessivo. Você tortura a pessoa, você faz ela sofrer para depois você matar. O que é o meio cruel? É aquele que causa um sofrimento desnecessário à vítima. Professor, me dá um exemplo aí. Um exemplo que pode se dizer é você, por exemplo, é um indivíduo que ele vai matar aí o estuprador. O indivíduo estuprou a esposa dele. Então, o indivíduo vai matar o estuprador da esposa dele. Aí, antes de matar, o que ele faz? Ele faz pequenos cortes nesse estuprador. Ele corta a genitália dele, depois ele corta os dedos, entendeu? Depois ele corta o braço, até finalmente ele ir lá e desferir o golpe fatal e matar. Ou seja, o que é esse meio cruel? É aquele que causa um sofrimento desnecessário à vítima, um sofrimento excessivo e desnecessário à vítima, entendeu? É você, por exemplo, matar alguém, aí primeiro você vai e coloca fogo só na perna dela, deixa pegar fogo na perna dela e depois vai lá e apaga. Depois você vai, coloca fogo na outra perna, deixa pegar um fogo ali na outra perna e depois apaga, entendeu? Aí você pensa nos meios cruéis que você é capaz de inventar aí na sua casa. Meio cruel é aquele que você utiliza e causa um sofrimento excessivo e desnecessário à vítima. Aí você imagina aí, tá? O exemplo já está dado. Você ficar cortando alguns membros para depois dar um golpe fatal, você ficar desferindo facadas e causando lesões em regiões não letais para só ao final você vir a causar a morte em razão da grande quantidade de lesões não letais. Aí você imagina aí. Meio cruel é aquele que causa um sofrimento excessivo e desnecessário à vítima. Tranquilo? Tá. Ou pode ser também o meio insidioso, que é o dissimulado, o cruel, ou que resulta perigo comum. O que é esse meio que resulta em perigo comum? Perigo comum é aquele que causa perigo a um número indeterminado de pessoas. É aquele que gera risco, perigo a um número indeterminado de pessoas, tá? Então, o que é esse aí? Esse homicídio com um perigo comum. Perigo comum é aquele que gera um perigo a um número indeterminado de pessoas. O que é a situação de perigo comum? Uma situação que causa perigo a um número indeterminado de pessoas. Professor, me dá um exemplo. Exemplo aqui com Kleber Masson mais uma vez. O que Kleber Masson vai dizer? Ele traz o exemplo seguinte.
O indivíduo, o A, querendo matar o B com ânimos necante, ele pega um revólver e começa a efetuar disparo em um local altamente movimentado, que tem vários transeuntes, várias pessoas passando, e o A, com o objetivo de matar o B, ele pega o revólver dele e começa a disparar tiros em um local, o A disparando tiros contra o B, em um local que está altamente movimentado, cheio de gente ao redor. Olha o perigo comum, entendeu? Podendo gerar um risco, podendo acertar várias pessoas que estavam passando por ali. O A vai atirar no B, o B sai correndo e ele vai atirando atrás, com a intenção de matar o B, ele vai atirando e o B escondendo ali, escondendo de cara uma grande quantidade de pessoas circulando e o A atirando. Olha, está gerando um perigo comum, um perigo, uma quantidade indeterminada de pessoas. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então pode ser com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso. Meio insidioso é dissimulado, cruel é que aumenta de maneira excessiva, que torna o sofrimento, que causa um sofrimento excessivo e desnecessário. Perigo comum, perigo é um número indeterminado de pessoas. Tá, o que mais que eu quero falar? Quero fazer algumas observações quanto ao emprego do veneno, tá? Você pode matar alguém valendo-se do veneno. Então tá, você pode matar alguém envenenado. O que você tem que tomar cuidado é com essa questão do veneno. Se você serviu o veneno de maneira dissimulada, às ocultas, você vai ali, envenena o cafezinho e serve para o seu desafeto que você quer matar. Você envenena o café, vamos tomar um café, serve o café envenenado e mata seu desafeto. Você vai responder pelo homicídio qualificado, pelo emprego de veneno? Vai. Mas você se valeu de um meio dissimulado, de um meio insidioso. Outra situação é aqui, você aplica o veneno, você força, a vítima sabe que ela está sendo envenenada. Você, por exemplo, amarra seu desafeto, vai lá e fala, agora eu vou injetar veneno em você e você vai morrer aos poucos, injeta veneno. Aí esse veneno vai configurar meio dissimulado? Não. Aí ele configura meio que cruel, então cuidado com o veneno. Se o veneno for ingerido pela vítima oculta, sem que ela saiba, é o cafezinho envenenado, é o chá envenenado, beleza, é a qualificadora do veneno. O veneno vai configurar um meio dissimulado, um meio cruel, um meio dissimulado, um meio insidioso. Se a vítima é forçada a ingerir o veneno, ela tem conhecimento e é forçada a ingerir veneno, aí a qualificadora vai ser pelo meio cruel. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Se o meio foi dissimulado, então tá, o veneno. Se ele for empregado de maneira... O veneno, vou puxar uma setinha aqui. Se o veneno for empregado de maneira dissimulada, o que é o veneno empregado de maneira dissimulada? É você servir um chá envenenado. Aí configura a qualificadora pelo meio insidioso. Agora, se você se vale desse veneno de maneira dissimulada, é uma qualificadora do emprego de veneno por meio que insidioso. Agora, se a vítima é forçada a ingerir o veneno, aí vai configurar o quê? Aí configura meio cruel, tá? Aí já configura meio cruel. Cuidado com isso aqui, tá? Se o veneno, a vítima é forçada a ingerir o veneno, ela vai responder por emprego de veneno, pelo meio insidioso? Não. Aí vai ser qualificado pelo meio cruel. Se você serve o chazinho envenenado, vai ser com emprego de veneno, pelo meio dissimulado. Perfeito. Qualificador do emprego de veneno, tá? Se você empregar esse veneno, você forçar a vítima a conscientemente, mediante violência ou grave ameaça, a ingerir esse veneno, você pega o veneno e fala, agora você vai beber, bebe, força ela a beber. Se ela ingere esse veneno sabendo que ela está ingerindo veneno de maneira forçada, aí caracteriza meio que cruel. Tranquilo? Beleza, era isso que eu queria falar com você. Dissimulado, meio insidioso. Forçado, meio cruel, tá? E agora, por último, você pode cometer, pelo menos que eu quero ressalvar com vocês, você pode se valer do qual meio? Em vez de empregar veneno, você pode se valer do nosso último meio que eu vou trabalhar com vocês, da tortura. Então, antes de matar, o que você faz? Vou torturar. Você tem dolo, você atua com ânimos necandi. Sua vontade final é de matar. Mas qual que é o meio que você utiliza para matar? Da tortura. Aí é o homicídio qualificado pela tortura. O que é homicídio qualificado pela tortura? No homicídio qualificado pela tortura, a vontade final do agente é matar.
O dolo é ânimos necandi, ele vai matar. O A quer matar o B. Então, o dolo dele, o ânimos, a vontade, é vontade de matar, ânimos necandi. Então, o A quer matar o B. Qual que é o meio que ele se utiliza? Da tortura. Então, antes de matar, eu vou torturar, vou colocar fogo nas pernas, vou arrancar os dedos, enfim, só dê asas à sua imaginação aí. Mas o que eu quero que você saiba? O homicídio qualificado pela tortura, a vontade final do agente é de matar. Ele atua com ânimos necandi, com vontade de matar. Qual que é o meio que ele se utiliza? Ele se utiliza do meio tortura. Tranquilo? Então aqui é o seguinte. Na tortura, no homicídio qualificado pela tortura, qual que é o objetivo do agente? O objetivo é o que? O objetivo final é matar. Ele atua com ânimos necandi. Qual que é o meio que ele utiliza para levar essa morte? Ele se utiliza do meio tortura. Tranquilo? Aqui eu vou preferir substituir objetivo por finalidade, tá? Fica mais técnico. Qual que é a finalidade aqui? Finalidade, ele vai matar, ele atua com ânimos necandi. Qual que é o meio que ele utiliza para levar essa morte? Meio tortura. Então, homicídio qualificado pela tortura, a tortura é o meio que ele utiliza para levar a finalidade, que é o quê? Te matar. Ele quer só te torturar? Não, a finalidade dele é o homicídio, ele vai te matar. Só porque ele se vale de qual meio? Da tortura, tá? Quem julga o homicídio qualificado pela tortura? O homicídio qualificado pela tortura vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal do Júri, tá? Quem julga o homicídio qualificado pela tortura? Tribunal do Júri. Senhores, aqui uma observação. Não é só o homicídio qualificado pela tortura que o Tribunal do Júri julga, não. Tribunal do Júri, ele possui competências constitucionais para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, o Tribunal do Júri julga o quê? Crime doloso contra a vida. Então, o Tribunal do Júri julga crime culposo contra a vida? Não. O Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida. Professor, quais são os crimes dolosos contra a vida? São só 4, é fácil de decorar. É o homicídio que a gente está estudando. Então, homicídio doloso é competência do júri? Sim. Participação em suicídio, infanticídio e aborto. Então, o Tribunal do Júri ele julga crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Basicamente 4. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Então, são esses 4 crimes dolosos que o Tribunal do Júri vai julgar. Tá? Então, o Tribunal do Júri julga isso aqui, tudo julga. Todo homicídio doloso, quem julga? Tribunal do Júri. Tranquilo? Tá? Como regra geral, professor, mas tem a regra de competência lá do processo penal, que quando a pessoa tiver foro por prerrogativa de função, aí vai ser o tribunal no qual ele detém esse foro por prerrogativa, não é o Tribunal do Júri. Sim, estou falando regras gerais, é grosso modo. Não estou querendo afastar as regras de competência que o professor de processo penal vai trabalhar, não. Estou só falando de maneira genérica. Maneira genérica é: júri julga crime doloso contra a vida. Crimes dolosos contra a vida a gente tem 4. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Então, o homicídio aqui é julgado pelo júri? Sim, sem qualquer problema, tá? Beleza. Ah, tá. Esse meio aqui, ó, esse meio, ela é uma qualificadora subjetiva ou objetiva? Ou mediante o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Essa é uma qualificadora de cunho subjetivo ou objetivo? Olha aí, é de cunho objetivo, já estava anotado lá no esqueminha do artigo aqui, quando a gente começou a falar das qualificadoras. Então, o inciso 3 é uma qualificadora de cunho objetivo. Ela se comunica aos demais coautores? Sim, tá? Beleza. Então aqui foi. Vamos para o inciso 4. Essa quarta qualificadora. Vou pegar aqui o vai de meia para a gente copiar na íntegra. A traição de emboscada. A traição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.
Vamos lá? Tá. O que a gente tem que saber aqui agora dessa qualificadora aqui? A traição de emboscada mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Senhores, aqui é o modo de execução do delito, tá? Aqui a gente vai tratar do modo de execução que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então aqui a gente está preocupado com o modo de execução, tá? Professor, o que é esse tal de atraição? A traição, vamos lá. A traição, ela pode ser uma traição física ou ela pode ser uma traição o quê? Moral. Então, o que será esse homicídio qualificado pela traição? Você tem que saber que essa traição pode ser uma traição física ou uma traição moral. Exemplo de traição física, você atirar pelas costas, entendeu? Exemplo de atraição, homicídio qualificado pela traição, você atirar pelas costas, entendeu? O seu desafeto é o B, você vê esse desafeto andando aí na rua, distraído, você pega ele de costas e dá 5 tiros nas costas deles. A traição, traição física. Então, traição, qualificadora da traição física, é um exemplo de atirar pelas costas, tá? Se você atirar pelas costas, é uma típica hipótese de traição física. Qual que é exemplo de traição moral? Traição moral, o exemplo que a doutrina dá, é você atrair a vítima para um precipício. Então, você levar, você conduzir a vítima, você instigar ela, levar ela para um precipício. Então, a traição física é atirar pelas costas e a traição moral, o professor Rogério, o professor Kleber Masson, ele vai falar que é atrair a vítima, como exemplo, a gente tem atrair a vítima para um precipício, tranquilo? Atirar pelas costas é uma típica hipótese de prova que configura o modo, a qualificadora do homicídio, o modo de execução utilizando-se da traição. Tá. Gente, a traição aqui, ela tem uma questão importante. Qual que é o OBS da traição? Ela pressupõe uma relação de confiança. Então, isso aqui é importante, tá? A traição pressupõe uma relação de confiança. Tranquilo, senhores? Então, a traição, ela pressupõe uma relação de confiança entre o autor e a vítima. Então, a traição física é você atirar no indivíduo pelas costas. A traição moral é você atrair a vítima para um precipício. O que você tem que tomar cuidado? A traição, ela pressupõe uma relação de confiança. Tá. Qual que é a outra que a gente tem que falar? A gente tem que falar, acho que ainda cabe aqui, da emboscada. Senhores, o que é emboscada? É aquele indivíduo que fica de quê? De tocaia. Então, emboscada é aquele indivíduo que fica de tocaia. É aquele indivíduo que ele fica ali escondido, esperando a vítima passar para ele poder atirar contra ela. Então, emboscada é quando o indivíduo arma emboscada, quando ele arma uma tocaia. A doutrina fala, quando o indivíduo aguarda o outro escondido para quando essa vítima passar, ele pegar ela de surpresa. Então, emboscada é quando você cria uma tocaia. Você espera a vítima ali, escondidinho, passar em determinado lugar para você pegar ela. Você arma uma tocaia, você arma uma emboscada para ela. Tranquilo? E a dissimulação. E por fim a gente tem qual? Que a gente quer falar aqui? A dissimulação. O que é a tal da dissimulação? A gente já falou da traição, já falamos da emboscada. O que é a dissimulação enquanto modo de execução do homicídio? A dissimulação é uma atuação disfarçada, hipócrita. Então, a dissimulação é uma atuação que disfarçada, hipócrita. Professor, me dá um exemplo. A dissimulação é o seguinte, ela não pressupõe uma relação de confiança pré-existente, não. A dissimulação é o seguinte, o indivíduo, ele quer matar um desafeto dele. Ele vai, só porque esse desafeto nem sabe que ele está objetivando isso. Ele vai, o indivíduo para o A, por exemplo, melhor a gente voltar, pega o exemplo aqui, o A, com o objetivo de matar o B, o que ele faz? Ele se veste de policial para poder fingir ali uma abordagem, ele simula toda uma abordagem, ele se apresenta enquanto policial, simula uma abordagem e nessa abordagem ele fala que o indivíduo lá está numa situação de flagrância que vai ter que conduzir para DP. Em verdade, ele não conduz para a delegacia de polícia, até porque ele não é policial. Ele conduz para um lugar erro onde ele vai e executa a vítima. Então isso aí seria um típico exemplo de simulação, de atuação disfarçada. É o indivíduo que se passa por policial para poder conseguir conduzir a vítima até um local erro onde ele pretende executar essa vítima. Tranquilo? É a atuação disfarçada, hipócrita. Tranquilo? E a gente tem por fim, vou pagar aqui para colocar,
mediante a traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte a resistência da vítima. Dificulte, o que é esse meio aqui? Ó? O meio que, o modo que você pode utilizar, que dificulte ou torne impossível. O que é esse modo aqui, ó, que você dificulta ou torna impossível a defesa da vítima? Vou te dar exemplos. A vítima, quando você mata alguém que está em estado de embriaguez, quando a vítima está, você matar alguém embriagado, vítima embriagada. Então, o que é uma situação que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima? Um exemplo aí, você matar alguém que está em estado de embriaguez, entendeu? Em estado de embriaguez comatosa ali, já está sem quase possibilidade de resistência nenhuma, você vai e mata esse indivíduo. Então, situação que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, você vai lembrar aí, vítima em estado de embriaguez, matar a vítima dormindo, ou então em situação de linchamento, que são várias pessoas contra uma só. Então, situação que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Você vai lembrar? Matar indivíduo em estado de embriaguez, matar a vítima dormindo, ou outra hipótese, linchamento, quando são várias pessoas que matam várias pessoas contra vários autores contra uma vítima. Tranquilo? São tudo situações que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Tranquilo, senhores? Com isso aí? Beleza. Só um instante aqui. Aqui tem uma questão importante. A idade elevada da vítima por si só não qualifica por dificultar ou tornar impossível a sua defesa, tá? Então aqui dentro de dificulte ou torne impossível a sua defesa, o que eu quero que você coloque? Dentro aqui, você vai colocar OBS. A idade da vítima, uma vítima velha já de idade, vai qualificar? Não. A idade da vítima não qualifica por si só o homicídio. Tá? Então, se o homicídio for contra uma senhora já de idade, a idade dela por si só não qualifica o homicídio não, tá? Então, a idade da vítima por si só quer dizer que a vítima estava impossível, tinha dificultado ou tornou impossível a sua defesa, sua possibilidade de defesa? Não. A idade da vítima não qualifica por si só o homicídio, em razão da dificuldade ou tornar impossível a defesa da vítima não, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam aí? Que a idade elevada por si só, a idade da vítima, deixa eu colocar que a idade da vítima é elevada, né? Ficou faltando a palavrinha aqui. A idade elevada da vítima não qualifica por si só o homicídio, tá? Então, o simples fato de matar, às vezes, uma senhora aí já com 60 anos, quer dizer que o homicídio vai ser qualificado por ser pela modalidade dificulte, por ser difícil ou ter tornado impossível a defesa da vítima? Não. A idade elevada não qualifica por si só o homicídio, tá? Tranquilo? Porque, em verdade, ela constitui, aqui a gente está com com a citação do professor Rogério Sanches, ela constitui uma característica da vítima e não recurso procurado pelo agente. Então, a idade da vítima por si só qualifica o delito, a idade elevada dela? Não, porque ela, em verdade, é uma característica da vítima e não um recurso procurado pelo agente. Então, a idade não qualifica elevada, né? A idade elevada não qualifica por si só o homicídio. Beleza? Senhores, a gente vai fazer uma pausa técnica, tá? Daqui a pouco a gente volta com a quinta qualificadora do homicídio. É um homicídio para assegurar a ocultação, a execução ou impunidade de outro crime. Tranquilo? Aquele homicídio que ele é cometido para assegurar a execução, a ocultação ou impunidade de outro crime. No próximo bloco a gente continua. Bebe uma água, bebe um cafezinho aí, dá um time aí, daqui a pouco a gente volta. Beleza? Obrigado!